Agente L. Fita número 89. Item número SCP-035. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-035 deve ser mantido dentro de uma caixa de vidro hermeticamente selada, com no mínimo 10 cm de grossura. Essa caixa deve ser permanentemente contida em uma câmara blindada de aço, ferro e chumbo. As portas devem ser triplamente trancadas a todos os momentos, exceto para permitir saída ou entrada de funcionários. Pelo menos 2 guardas armados devem estar constantemente posicionados, e eles devem permanecer do lado de fora, não possuindo nenhuma permissão para entrar na câmara de contenção. Um psicólogo treinado deve sempre estar próximo. Pesquisadores nunca devem tocar em SCP-035. Ele deve ser movido para uma nova caixa a cada 2 semanas. A caixa anterior deve ser eliminada através de SCP-101, uma vez que esse objeto não mostra nenhuma reação adversa à corrupção de SCP-035. Qualquer indivíduo que entrar em contato com SCP-035 enquanto este estiver possuindo um hospedeiro deve ser imediatamente avaliado psicologicamente. Descrição: SCP-035 possui uma aparência de uma máscara de comédia, feita de porcelana branca. Entretanto, ocasionalmente adota a forma de uma máscara de tragédia. Nesses eventos, todos os registros visuais, incluindo fotos e vídeos, automaticamente mudam para refletir a nova aparência do objeto. Um líquido viscoso degenerativo e altamente corrosivo escorre constantemente dos olhos e bocas de SCP-035. Qualquer objeto físico que entre em contato com a substância apodrece lentamente durante um certo tempo. Dependendo do material, pode até se desfazer completamente na poça do contaminante. Vidro parece reagir mais lentamente a esse efeito do que qualquer outra substância, motivando assim a sua forma de contenção. Organismos vivos que entrem em contato com a substância reagem da mesma forma, sem possibilidade nenhuma de recuperação. A origem do líquido é desconhecida, e o líquido só é visível pela parte da frente, e nem sequer surge ou é visível pela parte de trás. Indivíduos entre 1,5 m a 2 metros de distância do SCP, ou apenas mantendo contato visual, sentem uma forte compulsão a colocá-lo em sua face. Quando o SCP é vestido sobre a face de um indivíduo, uma frequência alternativa de ondas cerebrais originadas do SCP-035 sobrepõe a do hospedeiro, causando morte cerebral do indivíduo. O sujeito então começa a alegar ser a consciência contida do SCP-035. O corpo dos possuídos apodrece em ritmo acelerado, eventualmente tornando-se pouco mais do que cadáveres mumificados. Todavia, o SCP possui a habilidade de manter controle cognitivo do corpo possuído, mesmo após receber quantidades severas de danos estruturais. Nenhum efeito é observado quando o objeto é colocado na face de um animal. Diálogos com SCP-035 foram frutíferos. Pesquisadores aprenderam diversas informações sobre outros SCPs e sobre a história em geral, pois SCP-035 alega ter pessoalmente presenciado diversos eventos históricos. SCP-035 demonstra uma personalidade carismática e altamente inteligente, sendo simpático com todos com quem conversa. SCP-035 obteve classificação no 99º percentile em todos os testes de inteligência ou aptidão que realizou, e parece possuir memória fotográfica. Contudo, análises psicológicas revelam que SCP-035 possui uma natureza levemente manipulativa, capaz de forçar mudanças súbitas e dramáticas no estado psicológico do interlocutor. SCP-035 é altamente sádico, induzindo alguns indivíduos a cometer suicídio e transformando outros praticamente em escravos irracionais, utilizando somente persuasão linguística. SCP-035 afirmou possuir conhecimento íntimo sobre o funcionamento da mente humana e que, com tempo suficiente, conseguiria alterar as opiniões de qualquer indivíduo. Adendo número 1. Descobriu-se que SCP-035 é capaz de possuir qualquer coisa com formato humano, incluindo manequins, cadáveres e estátuas. SCP-035 foi capaz de fazer todos esses objetos se moverem, acabando com a necessidade de expor cobaias vivas ao SCP. Entretanto, qualquer objeto possuído inevitavelmente apodrecerá até seus movimentos cessarem. Adendo número 2. SCP-035 executou uma tentativa de fuga, convencendo diversos funcionários da equipe de pesquisa a ajudá-lo a obter liberdade. A insurreição fracassou.
Todos os funcionários em contato com o SCP foram rescindidos e avaliações psicológicas foram implementadas para qualquer indivíduo que entre em contato com o objeto no futuro. Adendo número 3. Foi determinado que SCP-035 é capaz de telepatia, na posse ou não de um hospedeiro, podendo inclusive penetrar no subconsciente de indivíduos e utilizar o conhecimento obtido em seu benefício. Extrema cautela é necessária ao escolher indivíduos para dialogar com o SCP. Adendo número 4. SCP-035 expressou interesse em outros SCPs, particularmente em SCP-517 e SCP-682. O Dr. expressou preocupação de que, caso o SCP-035 consiga se unir a um desses SCPs, suas habilidades regenerativas anulariam sua corrupção, servindo como hospedeiros permanentes ao SCP. Adendo número 5. Após diversas outras tentativas de fuga e após revisar os registros de incidentes do SCP, o Comando Superior ordenou que o objeto deva ser permanentemente selado na instalação e proibido de receber novos hospedeiros. Diversos funcionários protestaram contra essa decisão, alguns chegando ao ponto de irromper em violência física. Como resultado, todos os funcionários que entraram em contato com o SCP foram executados. Doravante, todos os funcionários trabalhando com o SCP-035 devem ser rotacionados frequentemente, e o contato deve ser limitado ao mínimo possível, mesmo durante o estado dormente do objeto. Adendo número 6. Funcionários a 10 metros de distância do SCP-035 recentemente relataram sentir desconforto, afirmando poder ouvir sussurros incompreensíveis. Outros sofreram enxaquecas fortes. O objeto tem sido monitorado, mas não existe alteração em seu comportamento dormente e nenhum ruído pode ser gravado. A proposta de restabelecer a entrega do hospedeiro a SCP-035 foi sugerida novamente, ainda que em caráter temporário, para descobrir se se produz alguma alteração no comportamento do objeto. Porém, isso foi negado. Adendo número 7. As paredes da cela de contenção do SCP começaram repentinamente a secretar uma substância negra. Testes realizados na substância revelaram se tratar de sangue humano altamente contaminado com diversos agentes desconhecidos. A substância é corrosiva, com um pH de 4,5, e sua presença prolongada apresenta efeitos negativos na integridade estrutural das paredes. Notavelmente, o líquido parece estar formando padrões nas paredes. Diversos segmentos aparentam ser parágrafos escritos em diversas línguas, incluindo italiano, latim, grego e sânscrito. A tradução está pendente. Outros segmentos parecem ser diagramas representando sacrifícios e mutilações ritualísticas, prometendo benefícios arcanos para quem cometê-los. Diversas pessoas expressam choque ao notar que todos os sacrificados possuem grande semelhança a outros funcionários e seus entes queridos, colocados frequentemente em posições conflitantes. Pesquisadores examinando esses padrões no interior da câmara reportaram terem ouvido sussurros altos e estridentes, assim como risadas enervantes em intervalos regulares. As equipes diariamente trabalhando próximas à unidade de contenção de SCP-035 sofreram danos morais catastróficos, com aumentos sem precedentes de taxa de suicídio de funcionários da área, tendo eles entrado em contato com o SCP ou não. A única mudança no comportamento dormente de SCP-035 está relacionada à caixa de vidro utilizada para a contenção. A degradação do recipiente acelerou consideravelmente, provocando estilhaços ocasionais no vidro e fazendo com que o contaminante de SCP-035 se espalhe pelo ambiente. Isso ocorre frequentemente nos momentos mais inoportunos, resultando até agora 6 feridos e 3 mortos entre os funcionários de equipes de pesquisa e de limpeza. Adendo número 8. Considerando os suicídios/homicídios em massa dos membros da equipe de pesquisa encarregados de traduzir as passagens obtidas na cela de contenção de SCP-035, os danos morais na área e as perdas de funcionários por morte ou insanidade, foi decidido que as superfícies internas e externas da cela de contenção devem ser cobertas por SCP-148, para, com sorte, bloquear os altos níveis de negatividade emitidos pelo SCP. Adendo número 9. O uso do SCP-148 produziu bons resultados, fazendo com que a moral e o índice de suicídios retornassem a um estado quase igual ao anterior a SCP-035. Entretanto, o material parece amplificar a negatividade dentro da câmara, criando um efeito estufa em seu interior. Funcionários relatam sentir um pesado sentimento de pavor, medo, ódio ou até depressão, assim como ouvirem sussurros constantes quase inaudíveis, imediatamente após entrar no ambiente.
Estadias prolongadas na câmara podem provocar enxaquecas fortes, tendências suicidas, hemorragia dos vasos sanguíneos em volta dos olhos, dentro da boca e nariz, hostilidade, aumento do volume dos sussurros a níveis ensurdecedores, alternados por constantes risadas encarnecedoras. A exposição por mais de 3 horas faz com que os indivíduos entrem em estado de psicose profunda, tentando ferir a si mesmos ou outras pessoas. A maioria começa a falar em latim ou grego, independente do conhecimento prévio dessas linguagens. A quantidade de sangue nas palavras e diagramas aumentaram consideravelmente. As paredes estão ficando aglomeradas, fazendo com que as formações se sobrepõem. A substância tornou-se mais resistente à limpeza e ainda mais corrosiva do que antes, com um pH de aproximadamente 2,4. Estima-se que a vida útil das paredes seja de no máximo 2 meses, antes que a sua substituição seja necessária. Está ficando gradualmente mais e mais difícil de conter SCP-035, e o debate de conceder novos hospedeiros foi novamente proposto e novamente negado. Adendo número 10. As paredes, teto e piso da cela de contenção do SCP estão agora completamente saturados com sangue. Todos os funcionários entrando ou guardando a área devem vestir trajes completos de proteção hazmat. Tentativas constantes de limpeza estão sendo executadas. Adendo número 11. A magnitude, intensidade e reincidência dos fenômenos que ocorrem dentro da câmara de SCP-035 aumentaram de maneira alarmante. Foram verificadas ocorrências onde a porta da cela se tranca sozinha com o funcionário em seu interior, permanecendo selada por algum tempo. Membros se formam nas poças de sangue maiores e frequentemente tentam agarrar ou ferir indivíduos próximos, e aparições turvas começaram a ser vistas pelos funcionários. Dispositivos eletrônicos não funcionam mais dentro da câmara e suas luzes não podem mais ser acesas, ainda que não existam motivos físicos para essa falha, forçando assim aqueles que entram na cela a usar fontes de luz não elétricas. As medidas de limpeza não estão tendo efeito algum na câmara, e as paredes estão degradando em ritmo acelerado, forçando a sua substituição semanal, fortemente dificultada pela quantidade de sangue. Talvez seja necessário mover SCP-035 para uma nova cela, selando e separando a câmara atual do resto das instalações. Agentes e classe D. Não se esqueça de avaliar a fita e o projeto. Não se esqueça também de se inscrever no projeto para receber mais fitas. Fim da fita número 89. Olá, eu sou o Agente M. Eu sou o Agente L. E aqui é a Agente D. E gostaríamos de desejar, em nome do Sindicato Oculto, Um feliz ano novo!